esse vídeo vai acabar de vez com a sua carência. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e eu decidi fazer um vídeo falando sobre carência. Eita, que babado, não é mesmo? Sim, minha gata. E eu quero começar o vídeo te parabenizando. Sim, parabéns pra você por ter clicado e querer aprender mais sobre esse assunto em si, né? Porque falar sobre carência é uma grande provocação, né? Porque as pessoas, normalmente, elas não assumem, né, que elas têm um nível de carência ali, que elas precisam olhar para aquilo, né? Então, normalmente, as pessoas que precisam olhar com mais profundidade, as pessoas que não percebem isso e afim, né? Então, só de você ter clicado nesse vídeo e se interessar por esse assunto, já diz muito. E ao final desse vídeo você vai entender por quê. Por que você tá aqui e... Não, beleza, eu quero entender, quero saber mais aí sobre esse assunto, né? É um primeiro passo bem importante para você se potencializar em si, tá? Então você que é Minona Oficial, já dá a sua curtida linda, maravilhosa, já sabe, você que é Minona, você já chega no vídeo dando a sua curtida. Você que tá chegando agora no canal em si, né, sabe que aqui a gente fala sobre vários assuntos para você ser uma grande, gostosa, chefa, maravilhosa, pose de chefona, né, para que a gente possa trabalhar o autoconhecimento, o autocuidado em si, trabalho com diferentes ferramentas a partir de uma perspectiva afro-referenciada também, tá? Você pode acessar os outros vídeos para saber mais sobre a minha linguagem, para saber mais sobre a perspectiva do canal em si, e aí se inscrever, e aí curtir o vídeo e fazer parte dessa comunidade maravilhosa que é a comunidade das chefonas minonas em si, ok? Bom, vamos lá, né? Quando eu trago essa perspectiva, né, de falar sobre a carência e de a gente analisar um pouco sobre estarmos muito carentes em alguns contextos, e principalmente no contexto afetivo e amoroso e afins, tá? A ideia desse vídeo é eu ser bem direta, tá? Então vou falar algumas questões importantes pra você, ok? Sem florear muito, mas pra você entender alguns pontos em si, tá? Quando a gente tá muito carente, ou seja, quando a gente busca muita atenção daquela outra pessoa, quando, nossa, eu preciso fazer algo para que aquela pessoa me note, eu preciso da presença daquela pessoa, eu preciso da aprovação daquela pessoa, eu preciso que aquela pessoa diga que me ama, que aquela pessoa, tipo, aprove as coisas que eu tô fazendo, e afins, né? Quando eu direciono, então a carência, que ela é? É a gente direcionar a nossa atenção a uma pessoa específica. Então, eu preciso, né, daquela pessoa ali. E aquela pessoa acaba se tornando o grande foco da nossa vida. Então a gente só fica pensando nessa pessoa e tal, e fica olhando o celular pra ver se a pessoa respondeu, afins. Quando você tira o foco da sua vida para direcionar para outra pessoa, qual que é a grande questão? É que você está se afastando da sua própria vida. Você está negligenciando a sua própria vida. E aí, esse lugar da carência não diz respeito sobre a outra pessoa, né? Inclusive, muitas vezes, as gatas são carentes com pessoas que não são tão bacanas, não são tão legais ali em si. E por que isso acontece? Porque muitas vezes essas mulheres estão insatisfeitas com a própria vida. Okay? Então, a carência em si, ela é um sintoma de alguém que está insatisfeita com a própria vida. E para que ela fuja da sua própria vida, das suas próprias questões, dos seus próprios traumas, das suas próprias feridas, das suas próprias responsabilidades, ela vai trazer o foco da vida dela para uma outra pessoa em si. Ok? E por isso que eu falei no começo desse vídeo, você vai entender ao longo do nosso processo, em si, da nossa conversa, que você está aqui é um ótimo sinal. Porque é sobre você voltar novamente o eixo para si mesma. Voltar novamente, né, a focar na sua própria vida em si. E esse lugar da carência acontece de uma maneira muito mais ampla e maior do que a gente imagina. Então, quem admite que tem uma carência, às vezes pode achar que, mas é isso, como eu sou besta, como eu sou boba, porque eu sou carente, porque eu fico esperando não sei o que, o afeto da outra pessoa, de fulano, de ciclano e tal. Só que qual que é o grande ponto? A grande maioria das pessoas é carente. Okay? A grande maioria das pessoas é carente. Por quê?
que a gente precisa entender, né? Quando eu falo sobre um pensamento de escassez, né? A gente olhar para a escassez e ter um medo da escassez, eu não tô falando só sobre questões materiais. Né? Às vezes quando a gente escuta falar disso, né? Eu tenho medo da escassez. É como se, eu tivesse só medo de perder a minha casa, os meus bens materiais, o dinheiro e afins. Mas o pensamento de escassez também ronda os nossos afetos e como a gente se relaciona. Vamos refletir uma coisinha? Vamos pensar uma coisinha? Quando a gente pensa esse medo da escassez, né, no contexto material, bens materiais, dinheiro e afim, o que a gente faz? A gente volta para o nosso contexto familiar. Ou seja, muito do medo da escassez que você tem hoje é por conta do contexto familiar, do contexto onde você cresceu, do seu contexto de ancestralidade, das suas raízes em si, que em algum nível nutriram esse medo da escassez. Então é isso, sei lá, você viu seus familiares com medo de não conseguir pagar a conta, você viu uma situação precária na sua infância, você pode ter vivenciado isso e afins. Então, isso acabou, esse medo dessa escassez material acabou sendo nutrida no seu berço familiar. E olhar para a ancestralidade é um polo fundamental. Para que a gente possa construir, isso é Sankofa, né? Para que a gente possa construir um futuro melhor, a gente precisa olhar para esse passado em si. Não para viver o passado, mas para compreender da onde que surge muitas das nossas dores e dos nossos bloqueios, para que a gente saiba como superá-los. Okay? E quando a gente fala dessa carência, ela também tem uma raiz ancestral, ela também tem uma raiz no seu berço familiar. Por quê? A gente não foi só privada de um conforto material, muitas vezes. A gente não foi só privada de nossa, ter muito dinheiro durante a nossa infância, a nossa família, a nossa ancestralidade. Não foi só privada disso. Ela também foi privada, sobretudo, de afeto, de vínculo, de carinho. Então, a gente também aprendeu, muitas vezes, num contexto familiar e ancestral, de que o amor, as demonstrações de afeto são escassas, são poucas, não acontecem constantemente. Considerando isso, muitas vezes hoje em dia, você pode já se deslumbrar com uma simples resposta, com uma pessoa que te trata bem, com uma pessoa que é isso, te responde. Porque você tem o pensamento da escassez relacionado às suas relações amorosas e afetivas também. Você está dando pra ouvir, mas as crianças estão super brincando aqui, os vizinhos estão super brincando, eu tô amando. Sou de criança se divertindo, é tudo de boa, né? Mas não sei se tá, que elas estão dando uns gritão. Se você ouvir uns gritão no vídeo, é as crianças aqui se divertindo, tá? Eu acho que elas estão de férias, né? Certo elas. Mas, tô trazendo esse adentro, né? E é isso, né? As crianças ali se divertindo e tal. Porque o que eu tô pontuando nesse vídeo é algo extremamente profundo. E difícil, muitas vezes, de olhar. Então, muitas pessoas, algumas admitem e outras não. E o bom das que admitem é que elas vão conseguir fazer movimentos para se transformar. Mas muitas pessoas têm essa dor da carência em si. Porque elas não tiveram essa percepção de afeto, de acolhimento no seu berço familiar. Porque é uma outra época, um outro contexto. Né? Então, hoje a gente tem uns debates maiores sobre educação positiva, sobre um acesso a uma informação muito maior que os nossos pais não tinham, que os nossos avós muito menos, que os nossos bisavós muito, muito, muito menos. Então, isso que eu tô trazendo é sobre uma dor ancestral. É sobre algo muito profundo. E obviamente que você carrega isso. Obviamente que isso te impacta hoje nas suas relações quando você troca com fulaninho ou fulaninha.
Eita! Olha como o trabalho de se autoconhecer, de se autodesenvolver é tão importante. Por isso que eu amo o que eu faço. Eu amo poder ler um mapa astral de uma pessoa. Eu amo poder tirar o tarô para uma pessoa, porque é esse mergulho que a gente faz. Ok? Um atendimento oracular comigo não é um atendimento de, isso aqui, fulano me ama ou não. Sim, não. Porque você tá com demanda. Meu, não é sobre isso. É sobre olhar para essas questões profundas e entender dentro da sua história, dentro da sua narrativa, porque cada história é única, cada processo é único. E por isso que eu tenho os atendimentos individuais. Porque o atendimento individual é eu te ouvindo, eu sabendo sobre a sua história, eu trazendo a sua história pro oráculo em si. Eu vou deixar no comentário fixado o link para você entrar em contato, para saber mais sobre atendimento individual, manda mensagem. É isso, faça esse movimento de se priorizar, de trazer novamente o foco para sua vida. Para sua vida. É muito perceptível, é muito, 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 muito perceptível. Quando uma mulher, ela tá bem, quando, nossa, ela tá fluindo nas dinâmicas, nas outras áreas da vida dela, quando as coisas estão caminhando, ela é muito mais criteriosa na hora de se relacionar. A tendência é que essa relação ali se desenvolva de uma maneira melhor. Diferente quando essa mulher tá toda quebrada, quando a autoestima dela tá ruim, quando ela não tem autoestima intelectual, quando ela não tem autoestima profissional. E aí alguém fala um oi linda. A pessoa já, né, E aquela pessoa não tem nada para oferecer. Então o que você precisa entender? Que é isso. A carência aumenta a partir do momento que você tem mais insatisfação com a sua própria vida. Então, quanto mais você olha para sua vida e ama a sua vida, a tendência é que menos carência você sinta. E, num lugar ainda mais profundo, ainda mais maduro, é sobre você entender as dores e as raízes ancestrais em relação a esse medo da escassez, ao medo do perder, ao medo do abandono. Quantas mulheres eu atendo que são mulheres casadas, são mulheres que estão em relacionamentos de anos e essas mulheres têm medo de serem abandonadas. Você tá entendendo que isso não diz respeito necessariamente a quem ela se relaciona, mas sobre esse trauma ancestral e que essa mulher precisa entender que a vida dela é um sinônimo de cura. Precisa ser um movimento de cura dessa ancestralidade, da existência dela e das futuras gerações. É sobre isso o meu trabalho. E esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela estava trazendo sobre estar apaixonada por uma pessoa. E eu falei, tudo que você trouxe pra mim sobre essa pessoa é o básico. É o básico. Entendo que, poxa, legal, bacana, mas o jeito que você tá sobre, meu Deus, eu acredito que você merece isso e muito mais. Isso é o mínimo. Calma. E aí eu entendi que não necessariamente era sobre aquela outra pessoa ser incrível. É uma pessoa muito bacana, muito legal, mas não era sobre isso. Era sobre a minha amiga em si não se entender como merecedora demais. E isso tem raízes profundas. Raízes profundas. Muitas vezes as pessoas vêm com, é isso, eu não dou, a minha vida amorosa não vai pra frente por conta disso, por conta daquilo, porque fulano, ciclano é assim, porque não tem gente pra mim, porque as pessoas não querem nada com nada. E aí essa mulher não percebe. Que às vezes a questão não é que as outras pessoas não querem nada com nada. É sobre você ter uma grande ferida ancestral relacionada à escassez de afeto, à escassez de amor, à escassez de carinho, à escassez de cuidado. E presta atenção, minha gata, muitas pessoas têm essa ferida. E poucas pessoas tratam. Por isso que poucas pessoas vivenciam trocas amorosas e afetivas reais e harmoniosas. E de fato que expandam e seja uma área da sua vida que te potencializa e não uma área da sua vida que te traz carência, que te traz ansiedade, que acaba com a sua autoestima, que te traz carência, que potencializa essa carência em si. Sim? Então, gostaria que você refletisse sobre isso, gostaria que você priorizasse esse movimento na sua vida, olhasse para esse processo da carência, que não tá muito longe de você ser uma bobona ingênua, não é sobre isso. É sobre algo muito mais profundo e que você priorizasse isso na sua vida. Seja comigo, ficaria muito feliz e honrada que fosse comigo, mas se for com outro profissional, também não tem problema, mas olhe para isso. Veja esse movimento. Se você se identifica com a maneira que eu
dialogo, enxergo e trato a linguagem com o meu método dentro da Minona, ótimo. A gente pode fazer essa troca ser incrível, maravilhosa. Mas olhe para isso independente de qualquer coisa. Movimente-se dessa forma independente de qualquer coisa. Porque para diminuir a carência é sobre aumentar a sua consciência de que você merece mais. E de que essa abundância, não só material, mas também de afeto, de carinho e de amor, está disponível para você. E eu sei que às vezes é muito difícil de acreditar, mas sim, está disponível para você. Quer saber, minha rainha linda, maravilhosa, como chega essa reflexão pra você? Olha, você que ficou, a energia do sol, linda. Amo. Amo. Quero saber como chega esse vídeo pra você. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Eu vou adorar ler, trocar ideia, conversar mais. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.